Boa tarde a todos e todas. É uma satisfação, em nome da comissão organizadora do 7º ENAMPARC, refazer, restaurar e revisar, recebê-los, estar aqui com vocês para esta terceira mesa especial, Cidade, Pandemia e Equidade Urbana. Nessa mesa, nós teremos a satisfação de contar com a participação dos colegas Marcos Barcelos de Souza, professor adjunto do bacharelado em Planejamento Territorial da Universidade Federal do ABC, da pós-graduação em Planejamento e Gestão do Território. Possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Desenvolvimento Econômico pela Universidade Estadual de Campinas, assim como seu doutoramento em Desenvolvimento Econômico também pela Unicamp, tendo realizado estágio doutoral na University of British Columbia, 2010-2011. O professor Marcos Barcelo atua e tem experiência na área de planejamento territorial, com ênfase em política regional e urbana e geografia econômica. Segundo panelista, professor Dr. Vasco Barbosa, docente do Departamento de Planejamento Urbano e Territorial da Faculdade de Engenharia da Universidade de La Sabana, em Bogotá, na Colômbia. Tem pós-doutoramento em Planejamento Urbano pela Universidade Federal de Viçosa e doutoramento em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Rural pela Universidade de Santiago da Compostela, na Espanha, tendo também mestrado em Gestão e Planificação de Uso Sustentável do Solo, também pela Universidade de Santiago da Compostela. O professor Vasco Barbosa atua com ênfase, em particular, na espacialização e especialização da planificação territorial e gestão ambiental, tendo realizado este curso no Instituto Superior de Viana do Castelo, em Portugal. É também arquiteto da Universidade de Lusíada do Porto, em Portugal. O terceiro panelista, professor Dr. Vinícius Neto, atualmente investigador principal do Centro de Investigação do Território, Transportes e Ambiente, CITA, da Universidade do Porto. É professor do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense, o qual até recentemente coordenado. É bolsista Produtividade em Pesquisa do CNPq, realizou seu doutorado em Advanced Architectural Studies na Bartlett School of Graduate Studies, na University College of London, pós-doutoramento em Urban Informatics na Columbia Universidade de Columbia, em Nova York, e tem também programa de pós-doutoramento em Desempenho Urbano, programa PNPD-CAPES. Professor Vinícius Neto realizou seu mestrado em Planejamento Urbano e Regional pelo programa PROPUR, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e é autor dos livros The Social Fabric of Cities, 2017, Cidade e Sociedade, 2014, assim como editor de periódicos internacionais. Aos colegas Marcos, Vinícius e Vasco, em nome da comissão organizadora do ENAMPARC, deixo aqui os meus agradecimentos e a satisfação de podermos contar com vocês nesta mesa. Quando nós propusemos a mesa Cidade, Pandemia e Equidade Urbana, nós o fizemos muito a partir do próprio título, ou da própria ênfase que desejávamos no 7º ENAMPARC, que se expressa no seu próprio título: refazer, restaurar e revisar, deixando em aberto para distintas abordagens de cada um desses termos. Em particular, em relação à mesa, nós propusemos como sua contextualização
seus objetivos, considerarmos que as cidades contemporâneas são representativas, né, de novos paradigmas potenciais, paradigmas esses que se faziam presentes anteriormente, né, à pandemia de Covid-19, e relacionados à produção do espaço urbano. Produção essa tensionada por transformações em suas dimensões cultural, social, tecnológica e política. É nesse contexto que os impactos da pandemia de Covid-19 promoveram e promoverão, uma vez que ainda presentes, não apenas mudanças sociais e nas interações pessoais, mas também, né, que os impactos da Covid-19 associados, né, a implicações da reestruturação econômica global, né, muito provavelmente terão influência na conformação de outras ou distintas morfologias urbanas, em particular relacionadas aos modos de locais de trabalho e moradia, né, assim como, né, também com desdobramentos nas dinâmicas e práticas sociais, né, ou práticas socioespaciais do espaço urbano. É nesse sentido, então, que a mesa foi proposta, ou a partir dessa contextualização, tendo como uma premissa que se faz necessário repensar não apenas como criar e manter espaços habitáveis, mas também como propor cidades mais equitativas, né, de modo a poder pretender oferecer aos cidadãos um outro patamar de equidade urbana que confronte o regime de visibilidade e invisibilidade que opera na configuração dos territórios urbanos. Portanto, interrogar potenciais transformações nos tecidos e estruturas urbanas, territorialidades e práticas socioespaciais. O convite que fizemos aos colegas Marcos Barcelos, Vasco Barbosa e Vinícius de Moraes Neto foi nesse sentido, deixando a eles, né, tal autonomia, né, nas conversas que tivemos, para que abordassem do que considerem, né, essencial na temática da mesa e que daí possamos debater um pouco. Optamos, né, pela seguinte ordem de fala de cada um dos colegas convidados. O professor Marcos Barcelo, posteriormente o professor Vasco Barbosa, né, e no fechamento o professor Vinícius Neto. Gostaria apenas de um último destaque, né, em relação ao próprio título, né, do ENAMPARC, do 7º ENAMPARC, assim como da proposta da mesa, né, refazer, restaurar e revisar, né, que, se por um lado, né, tem uma referência, né, ou traz como uma necessidade que nós não olhemos apenas, né, para as chaves de leitura da cidade, do território urbano, por mais que isso, né, faça necessário, mas, em particular, né, e principalmente para nós brasileiros, o momento, né, momento sociopolítico que vivemos, né, e os efeitos nefastos, né, que a pandemia produziu nas cidades brasileiras com a exacerbação, né, da sua segregação socioespacial. Marcos, Vasco e Vinícius, mais uma vez, obrigado, né, pela presença de vocês. Eu passo, então, a palavra ao professor Marcos Barcelos. Olá, boa tarde a todos e todas. Queria agradecer, primeiramente, ao professor Manuel pelo convite. É sempre um prazer revê-lo, rever o professor Vasco também, mesmo que virtualmente, e conhecer o Vinícius nesse debate, né? Então, muito obrigado, Manuel. É sempre importante participar do evento como o ENAMPARC, né? E esse ambiente de discutir ideias em relação à pandemia, né? O que a gente pode aprender em relação à pandemia. Então,
Eu gostaria de tratar, como eu tinha conversado com o Manuel, um pouco abordagens conceituais sobre a pandemia, quase uma agenda de pesquisa, né? Mas em torno dessa questão de como as cidades convivem com a incerteza, né? Uma parte da vida urbana, como isso pode levar a um aprendizado e como a governança também pode influenciar nessa questão do aprendizado nas cidades, né? Então, e no caso específico, governança de emergências e, mais especificamente, governança de emergências complexas, né, que é o caso de uma pandemia ou de um desastre climático, né? Então, minha intenção é tratar conceitualmente e, no final, fazer umas pequenas aproximações, né, como uma agenda de pesquisa desses temas. Então, Inayara, se você puder compartilhar a tela, por favor. Bom, enquanto está sendo compartilhado, eu só gostaria de adiantar que eu tento fazer uma abordagem em dois pontos de vista, né? Um sobre a lógica intra-urbana e um sobre a lógica da coordenação vertical, horizontal, que tem mais a ver com o problema da governança, né? Então, pode passar, por favor, né? Então, basicamente, né, a ideia de que os temas principais que eu pretendo tratar, a ideia de que a pandemia reforça a ideia da cidade como sistema complexo, né, ou como máquinas de coordenação imperfeitas, né, que estão sujeitas a falhas, e muita coisa que acontece no seu interior é desconhecido ainda, né? Então, a gente vê a questão da pandemia, como é que é necessária uma abordagem intersistêmica, né, abordando várias áreas do conhecimento, saúde, economia, política, social, urbanismo em si. Então, é um problema complexo, né, nesse sentido. É um wicked problem, eu vi que isso está numa das organizações das mesas que o Manuel fez, né? Eu vou tentar tratar um pouco dessa questão também, de governança e wicked problem. Outra questão que as pessoas nas cidades, principalmente no sul global, elas convivem com a incerteza, né? Faz parte do dia a dia. E uma das hipóteses que eu vou tentar explorar é que esse convívio, esse aprendizado com as incertezas, também com a questão do reparo, né, da manutenção dessas redes sociais e sociotécnicas, podem ter algum papel no aprendizado, né, no caso de emergências, né? Então, essas cidades são propensas a esses tipos de riscos, rupturas, falhas, incertezas, elas também são sujeitas ao aprendizado, né? Então, acho que vou tentar abordar também uma questão um dos temas do Enampark, né, a questão de refazer, restaurar, revisar. Eu tenho uma certa interseção com isso na questão do reparo, né, do urbanismo de reparo, que também é um tema emergente, né? Então, por favor, próximo slide. Bom, então acho que primeiro um ponto de vista nessa questão da incerteza, a gente vive uma sociedade complexa, né? O mundo é cada vez mais complexo, decisões são tomadas em múltiplas escalas, você tem novas identidades, enfim. E a ideia é que a cidade está sujeita à falha, mas elas são capazes de evitar o colapso em si, né? Então as cidades têm capacidades diferenciadas de mitigar o risco, né? Então acho que aí que é interessante o aprendizado, em que sentido elas conseguem de uma forma melhor ou pior, mitigar os riscos a que elas estão submetidas, né? Então, a ideia de que administrar incerteza sempre uma tentativa, né, de todas as cidades, como eu falei, no sul global isso é mais comum, né, de ver a questão da improvisação, né, e várias tecnologias de governo, a própria ideia dos enclaves territoriais, condomínios fechados, são tentativas de administrar incerteza, de certa forma, mas são tentativas sempre provisórias, né? Ela nunca é eliminada totalmente do meio urbano. Você consegue deslocar, de certa forma. Você pega o caso do condomínio fechado, ele está sujeito a várias estratégias de segregação, até a manipulação do Estado, né, para sustentar essas comunidades. Então, são coisas visíveis, né? Então, você não elimina a incerteza, né, como se quer, né? Então, reconhecer a incerteza e a heterogeneidade é essencial para você ter formas de aprendizado, né, dentro da cidade. Então, esse é um ponto
inicial, digamos assim, né? Que a cidade é diferente, é segregada e que ela vive num contexto incerto, né? Próximo, por favor. Então, como é que entra a discussão de aprendizado e cidade, né? Isso é muito comum na discussão sobre inovação, questão da aglomeração, proximidade, densidade institucional, mas um tema um pouco menos trabalhado são as relações constitutivas entre aprendizado, poder e urbanismo, né? Então, como que a gente vê isso? Como que a cidade em si aprende via estratégias, táticas, fóruns de aprendizado, como isso pode ser mobilizado para o aprendizado urbano, né? Então, aprendizado como um processo potencial de transformação. E qual que é o objetivo do aprendizado? Você saber questionar, né, aquilo que é posto como uma solução única, né? E você ter um conjunto alternativo, você saber identificar outras formas de conhecimento, né, que não são aquelas hegemônicas, e quais são aqueles sujeitos do aprendizado urbano, né? Então, é importante reforçar essa questão da cidade como uma máquina de aprendizado múltiplo, né? Uma definição do Macfarlane, que é bastante interessante, e ele vai dizer como que processos, né, de tradução, coordenação e habitação estão sempre reforçando essa dinâmica do aprendizado, né? Então, uma das possibilidades é conferir se isso ocorre, né, nas cidades a partir do Covid, né, da pandemia da Covid. Então, a tradução, basicamente, é como que políticas ou conhecimentos importados, né, de outras localidades, outros países, políticas públicas, né, que se movimentam no espaço, né, a mobilidade das políticas públicas, e os intermediários, né, para, de certa forma, enraizar aquela política, né, contextualizar uma certa cidade, né. A coordenação tem de respeito aos sistemas funcionais, né, diferenciados, e os instrumentos, né, de aprendizado, né, ou seja, bases de dados, mapas, bases estatísticas, documentos, né. Então, como que isso é posto, né, ou seja, diferentes conhecimentos são postos em prol do aprendizado na cidade. E a habitação, no caso, ela tem a ver com a ideia de educar a atenção, né? Então, a questão dos cidadãos aprenderem a enxergar novas formas de reconhecimento da cidade, né? Então, esses são alguns elementos que podem ajudar, né, a entender como o aprendizado ocorre na cidade. Próximo, por favor. Outra questão interessante, como eu falei, é o desafio, né, um ensaio interessante do Stephen Jackson, de que ele chama de pensamento do mundo quebrado, né? Ou seja, a gente reconhecer que a gente vive num mundo em que, ao contrário da ideia de avanço e progresso do modernismo tradicional, o risco, a incerteza, a fragmentação, dissolução, ruptura, são os que melhor descreve o mundo atual, né? Então, acho que esse é um diálogo interessante com o próprio tema do Enan Park, né? Então, isso diz, segundo Jackson, novos posicionamentos, né, normativos, ontológicos, empíricos e metodológicos, né? A gente saber identificar essa cidade que está sempre em reparo, em manutenção o tempo todo, né? Então você tem um mundo que está sempre desmoronando e um mundo que é generativo, né? Você tem um reparo, que ele vai chamar de arte sutil do reparo, que tem a ver com as redes sociotécnicas de infraestrutura, né? Tem a ver com as improvisações, né? De conexões, né? De eletricidade, abastecimento de água, etc. A questão da economia circular também, né? O reparo, o descarte de objetos, questão do reparo da base de dados, né, que mantém aquela cidade funcionando na estrutura de base de dados, e também a dinâmica do trabalho e dos cuidados, né, serviços pessoais, etc. Então, a ideia de que a cidade, a ruptura, na verdade, ela é a natureza da cidade, né, e não a exceção, né? Então, você tem o tempo todo, né, oficinas, consertos, reparos de infraestrutura, de edifícios, administração, descarte do lixo, economia circular, enfim. Próximo, por favor. Então, eu acho que uma provocação interessante que é feita pelo Ash Amin, né, um geógrafo britânico, é a ideia de que essa cultura do reparo, né, ela contribui para você assegurar o fluxo de informação, né, dentro da paisagem urbana e constituir um inconsciente coletivo urbano, né? Então, isso vai ter um peso na capacidade de resistência e que é uma coisa não intencional, de certa forma, né? A própria dinâmica
urbanismo de máquina que ele menciona, né? Uma coisa quase que automática. Então, uma das hipóteses é em cidades em que essa experiência acumulada é mais sofisticada, né? Isso ajuda numa cultura de percepção e administração de risco, que podem ter impacto no caso de uma emergência, né? Então, cidades como Nova York, Londres, possivelmente São Paulo, né, que tem redes sociotécnicas sofisticadas, estruturas de informação, de dados, de reparo, elas teriam maior resiliência no caso de uma crise, né? Então, isso é importante, né? Isso dá uma certa capacidade, digamos assim, diferenciada a certas cidades, mas quando a gente está falando de um desastre, né? Não só uma ruptura, uma crise de abastecimento, etc., mas um desastre, quando é mais difícil identificar a origem, né? Então, você tem que ter, a cidade tem que adotar ações antecipatórias, né? Então, isso seria outra condição importante para o aprendizado, para tratar um choque externo como a pandemia, né? Pode passar, por favor? Então, o que são ações antecipatórias, né? Então, estou baseado também na literatura, né? Que são basicamente a questão da precaução, prevenção e preparação, né? São lógicas distintas. A precaução, por exemplo, é depois que a ameaça foi identificada, né? A prevenção é antes da identificação de uma dada ameaça, né? Então, é mais antecipado, digamos assim, né? Você imagina um risco e mesmo que não tenha tanta probabilidade, você calcula o impacto. E, por fim, a gente tem a preparação que ocorre durante a propagação do evento, né? Então, ela tem um caráter de um planejamento mais emergencial, né? Então, isso é o caso mais comum nas cidades brasileiras, né? Principalmente em torno da pandemia da Covid, né? Ou seja, depois que foi identificado o problema, né? Que você tem um planejamento emergencial. E é uma lógica, assim, acho que até cidades com capacidades institucionais mais elaboradas, como São Paulo, não atuam também com tanta antecipação do futuro, né? Como talvez devesse, em caso de desastre ambiental, mudança climática e etc., né? Então, seria uma capacidade desejável de ser desenvolvida, né? Bom, então, esses são elementos importantes para uma cidade desenvolver, né? Mas outro ponto é que quando a gente está tratando de uma emergência complexa, as decisões tomadas em uma única cidade são insuficientes, né? Então, você tem que olhar para a governança, ou seja, a coordenação daquela cidade com outras escalas de governo, né? Com o Estado, governo federal, consórcios, né? Com outras cidades, né? Então, traz à tona a questão da coordenação vertical e horizontal, né? Então, acho que a gente tem que trazer também a questão do problema da governança para discutir o preparo das cidades em relação a uma pandemia, né? Uma emergência complexa. Próximo, por favor. Acho que é o anterior, né? Então, quando a gente fala de governança, né, tem sempre aquele problema, né, que é quase um termo guarda-chuva, né? A governança, de certa forma, é um paradigma de política, mas também um paradigma teórico, né? Então, tem muitas ambiguidades, né? Então, a ideia de governar sem governo, ou uma terceira via entre o Estado e o mercado, né? Entre o planejamento de cima para baixo e o de baixo para cima. Então, acho que é importante pensar isso na ideia de falha de governança, e a ideia de que, como eu falei, né, como a gente vive numa sociedade mais complexa, né, e lidando com um problema, com um wicked problem, por exemplo, a governança em si ela apresenta falhas, né? Ela não é a solução. É impossível ter um desenho de governança que consiga resolver todos os problemas de coordenação, né? Então, você tem maior complexidade, capacidade do gerenciamento, como eu falei, né, de forma de cima para baixo, de baixo para cima. É importante, existe muita crítica que a literatura de governança ela tira a centralidade da política, né, focando muito nas redes, na auto-organização das redes. Então, quando a gente está falando de uma pandemia, por exemplo, é importante retomar a centralidade da política, né? Responsabilização também de gestores, enfim. A ideia de que as redes também são insuficientes, né, para coordenar, principalmente quando são várias políticas públicas envolvidas, né? Então, você tem trade-offs, né, trocas também, e valores envolvidos, e a gente está tratando de um wicked problem, né? Então, acho que a definição de wicked problem ela se aproxima muito também com a ideia de governança de emergência complexa, né? Próximo slide, por favor.
Então, o que seria uma definição de wicked problem? Né? A ideia de que não existe uma formulação definitiva do problema, nem um conjunto pré-definido de soluções potenciais. Né? Então, o problema está em constante mudança. Né? Isso fica claro com a pandemia. Né? A questão do isolamento, o que você pode abrir, o que não pode abrir, a partir do momento que você começa a ter o efeito de vacinas, enfim. Então, a própria tentativa de resolver, muitas vezes, gera novos problemas. Né? Então, a ideia, o desafio é mostrar que eles estão sendo bem gerenciados ao invés de resolvidos. Né? Você não tem como resolver de uma vez a própria questão também da mudança climática. Né? Você não tem uma solução definitiva. E a emergência complexa também, né? Parte do alto grau de incerteza, os feedbacks entre as políticas são desconhecidos, né? E a experiência para tratar desse problema é limitada. Né? Então, de novo, o caráter político das decisões é fundamental, né? Uma liderança política, uma responsabilização, uma coordenação política. Né? E são vários trade-offs nítidos, né? Entre centralização, descentralização, entre adaptação, adaptabilidade, entre estabilidade ou mudança. Né? Então, tudo isso está presente no caso de emergências complexas. Próximo, por favor. Então, o que eu proponho, né, conceitualmente, né, estou desenvolvendo esse arcabouço, principalmente em relação ao caso do consórcio do ABC, né, que é necessário uma questão de metagovernança, né, considerando também as características do próprio federalismo brasileiro, vou falar um pouco, né, ou seja, você tem que tentar promover a governança da governança, né, para minimizar essas falhas de governança. Então é importante desenvolver uma metagovernança de emergência. Né? O que seria isso? Considerando também a questão dos valores, né, normas e princípios que organizam o desenho da governança. Né? Então, seria uma ordem superior em que você organiza, né, instrui, de certa forma, né, orienta o desenho da governança, combinando, então, uma orientação mais centralizada e uma liberdade mais descentralizada em cidades, né, e estados. Né? Então, é muito a ideia de que um país como o Brasil, né, que você tem muitas desigualdades, interregionais, né, você tem um histórico de intervenção, concentração de poder no Estado federal, né, então a ideia de que, nesse caso, é muito nítido que a governança multinível, a ideia de governança multinível, ela tem algumas falhas, né, porque ela enfatiza muito na cooperação, na pactuação, enquanto no Brasil seria mais interessante, eu acho, como em outros casos também, né, de políticas urbanas internacionais, temos exemplos na Inglaterra, por exemplo, na Holanda, você desenvolver a ideia de uma metagovernança multiscalar, dando um certo poder de liderança, né, ao Estado, em detrimento somente das redes. Né? Então, o que é o objetivo da metagovernança? Né? Você tentar controlar o ambiente de ação do setor público, ao invés de controlar diretamente o setor público. Né? Então, você cria, de certa forma, regras, né, incentivos, leis brandas, né, sistema de monitoramento, controle da inteligência organizacional, a fiscalização, o controle dos editais, né, para você, de certa forma, incentivar que as redes no nível local e regional se desenvolvam. Né? Então, você favorecer o diálogo entre as comunidades políticas, né, reduzindo a fragmentação e tentando criar essa coerência. Próximo, por favor. Então, como eu falei, né, o objeto da metagovernança são as redes, né, você administrar as redes, de certa forma, né, e você vai adotar instrumentos, né, como eu mencionei, de autoridade, ou informacionais, ou econômicos, para tentar administrar essa rede sem interferir diretamente nelas. Né. Então, você tem estudos usando esse arcabouço para política de regeneração urbana no Reino Unido, por exemplo, né, como que você incentiva as redes locais via uma política nacional de regeneração, política de cidade grande na Holanda, enfim. Então, isso é um arcabouço que já existe, mas existe uma certa crítica na literatura que a ideia de metagovernança acaba sendo uma coisa muito mais abstrata do que concreta. Né? Então, você tem alguns estudos operacionalizando, mas, de certa forma, um pouco limitados, né? Com exemplos mais concretos dessa dinâmica. Então, a metagovernança também tem um papel importante em relação a valores, né? O aprendizado interativo, né, entre público e privado, né, níveis de governo, e a realização de escolhas difíceis. Né?
Então, vou argumentar também que o caso da pandemia 19 também tem um lado de uma escolha difícil, né? Você tem que administrar, além dos trade-offs que eu mencionei. Próximo slide, por favor. Então, como eu falei, né, o caso do Brasil, ele se aproxima muito mais de uma metagovernança multiescalar, né, ou seja, a questão da hierarquia importante, né, do poder e do histórico, né, do Estado Nacional. Só que no caso da Covid, o problema é que o governo federal desistiu de ser o metagovernador, né? A literatura deixa claro também que não é necessário que seja na escala nacional que ocorra a metagovernança, né? Então, acho que uma das hipóteses a ser trabalhadas também, olhando para o caso do ABC, né, do consórcio do ABC, é como que o governo estadual, no caso do governo de São Paulo, exerceu o papel de metagovernador diante dessa inação, né, do governo federal. Próximo, por favor. Bom, então, só apanhando um pouco, né, aqui a contribuição do professor Abruzzo, da FGV, seus colaboradores, né, na discussão do federalismo bolsonarista, de certa forma, né? Então, como ele se opõe ao modelo da Constituição de 88, né? Então, uma visão muito mais centralizadora, hierárquica e de oposição entre os níveis de governo, né? Então, está muito expresso naquela filosofia do Guedes, né? Mais Brasil, menos Brasília, né? Então, a ideia de que você vai diminuir o poder de coordenação da escala nacional, né? Que, como eu falei, é fundamental num projeto de metagovernança pelo governo federal, né? Que tem mais recursos para isso. Você vai repassar responsabilidade para Estado e municípios, reduzindo o financiamento, né? Isso é muito claro com o teto de gastos, etc., né? Outra medida de austeridade. Você tem menos diálogo, né, com a União, então uma tentativa da União impor as suas decisões sobre estados e municípios, que a gente viu na pandemia também muito claramente, e a busca pelo confronto, né? Muito claro com a perseguição ao consórcio Nordeste, por exemplo, né? E com outros prefeitos, né, e governadores em relação à questão do isolamento social, né, abertura da economia, etc., né? Então, isso é uma ideia que o Abruzzo defende, que ficou claro na pandemia, mas já vinha se desenhando antes, né? Era um projeto de federalismo do governo Bolsonaro que se acentuou, né, ficou mais claro durante a pandemia. Então, a gente teve várias intervenções, como a gente sabe, né, do legislativo e do judiciário, né, permitindo, né, que os municípios pudessem elaborar decretos ou pudessem regulamentar estado de emergência, enfim. E o papel de governadores e prefeitos na busca por vacina, divulgação de dados, né, ou seja, tiveram um papel fundamental que o governo federal se omitiu de atuar, né? Então, ele teria tudo para ser considerando o próprio modelo, né, do SUS e da Constituição de 88, né, poderia ser um metagovernador eficiente e abriu mão disso, né? Próximo, por favor. Bom, então, indo para o encerramento, né, como eu falei, isso é basicamente uma agenda, né, de pesquisa. Eu estou interessado fiz muito brevemente algumas entrevistas no caso do consórcio do ABC. O primeiro caso, como eu falei, né, a gente pensa em metagovernança, um aspecto importante é a ideia de escolha difícil, né? Então, existe uma escolha difícil entre saúde e economia. Então, no início, né, os especialistas vão argumentar que não, né, que ficou muito claro isso, que preservar a saúde é fundamental para o próprio crescimento da economia futuro, né? Então, seria necessário um lockdown restritivo, né, de início, e etc., né? Mas a ideia é que os economistas funcionam muito baseado em trade-off, né? Então, se existe uma escolha ótima entre o que você consegue, né, preservar vidas e o que a economia também ajuda nessa preservação, né? Então, o meu ponto não é nem essa questão de qual é a escolha ótima, né? É muito mais da necessidade do metagovernador explicitar isso, né? Essa discussão, a partir do momento que você começa a ter vacinas, a partir do momento que você começa a abrir a economia, o que você pode abrir, que serviços, o que é essencial, a partir de que nível de auxílio ao emprego você tem, de auxílio à renda, de manutenção da renda você tem. Então, acho que isso tem que ter explicitado, né, para um processo de metagovernança. Então, basicamente, né, só algumas coisas que eu levantei rapidamente no caso do ABC.
é que durante a pandemia, né, foi muito forte a ideia do mapeamento dos atores, né? O Sebrae participou mais, associações, universidades, né? Então você conseguiu promover esse diálogo maior, né? Um ganho em saber com quem conversar, né? Então o papel do consórcio como gerenciador de redes ficou muito mais claro, né? Agente, né, do setor econômico, político, né? E de políticas sociais também dentro das prefeituras do ABC tiveram muito mais interesse, né, em participar, em se engajar com a ABC, né? Então isso tem muito a ver com, tem uma entrevista mostra que não sabiam, né, que o consórcio fazia aquilo, que tinha gente trabalhando com isso, né? Então aquela questão que eu falei do aprendizado no sentido da habitação, né, de você aprender a enxergar a sua região de outra forma, né? É claro que teria que ver também a tradução, né, de como tradução é sempre relacional, né? Então, como que você tem essa relação com as políticas do governo de São Paulo, né? O que você conseguiu incorporar daquilo, né? Como que você conseguiu lidar com as suas redes? Você teve o papel da escola de governo, por exemplo, era uma demanda antiga, saiu do papel na pandemia, né? Compra coletiva de EPIs, né, de equipamentos de proteção individual. Então, se organizaram licitações, né, nesse saber coletivo, né? Teve um peso importante nessa mobilização durante a pandemia, né? Um aprendizado também, o entrevistado menciona a questão da crise hídrica, né? Como que isso gerou um aprendizado, né? Uma certa permanência, né? Então, uma das coisas que eu estou interessado é tentar entender, né? Como que você teve, de um lado, esse saber coletivo no ABC, né? Como que ele foi se organizando, né? Isso a ver com a própria ideia das redes sociotécnicas, da administração dessas redes, né? E também como que você teve um processo também de metagovernança a partir do governo de São Paulo, né? Eu estou como metagovernador no caso do ABC. Então, acho que é basicamente isso. Acho que eu fiquei nos 20 minutos, né, mano? Não sei se eu passei um pouquinho, mas são questões pouco conceituais e de uma agenda de pesquisa, né? Que eu estou tentando organizar. Então, obrigado, Manuel. Nós que agradecemos, Marcos. Obrigado. Agora, então, Vasco, por gentileza. Estão-me a ouvir bem? Sim, estamos te ouvindo bem, Vasco. Posso compartilhar a minha tela? Nayara, você tem mais experiência, ou o Daniel, acho que foi agora. Já está. Estão a Já está. visualizar uma imagem, sim? Sim, sim. Perfeito. Eu creio que não vou chegar aos 20 minutos nem de longe. Antes de mais, dar um agradecimento especial ao Manuel Rodrigues Alves pelo convite. É uma coincidência, eu participei em 2015 ou 2016, salvo eu, foi no ENA Park em Porto Alegre e anos mais tarde, 6, 7 anos, volto a participar no ENA Park, curiosamente no Brasil por um par de dias. Então é uma coincidência bonita da vida que os comparto de forma pessoal. E dar também os meus cumprimentos ao Marcos e ao Vinícius como colegas deste painel de discussão. Eu não trouxe uma apresentação muito elaborada, apenas três imagens e 2 ou 3 temas associados para nós e para todos os colegas assistentes de modo virtual. E uma experiência também pessoal do lado da pandemia, que talvez vá contar mais adiante. Esta é uma imagem que nos faz, acho eu, de alguma forma, repensar sobre a escala urbana. Eu penso que o tema da escala urbana tem muito que se diga, ou voltou a ter uma importância maior, porque talvez o facto da pandemia e a pós-pandemia permitiu-nos perceber ou dimensionar melhor o que é que as características da cidade tinham, mas também qual é que era
a escala urbana. E quando eu falo escala urbana, falo, por exemplo, na influência que teve, ou na aceleração que teve, os processos das plataformas digitais, das plataformas de cidadania digitais. Por exemplo, as plataformas os deliveries, food, não é? As entregas de comida rápida, as entregas ou os movimentos ou a mobilidade urbana que se acentuou de forma rápida através do uso do Uber, em que as cidades grandes, estou eu a falar das metrópoles, por exemplo, desde a minha experiência pessoal de Bogotá, que perdeu essa dimensão de escala. Era muito mais fácil, era muito mais rápido a mobilidade urbana, porque a cidade ficou vazia ou ficou condicionada a uma determinada mobilidade massiva, pública. E eu creio que a dimensão da escala fez-nos pensar sobre o tema de até que ponto é que a cidade de facto é inclusiva ou não, ou até que ponto é que a cidade é equitativa ou não em termos dos seus espaços, não é? Nós questionamos muito sobre o que é que a cidade tinha para nos dar, sobre qual era o conforto ou a ideia de conforto que a cidade nos podia transmitir, independentemente de nós estarmos numa cidade como Bogotá, 8 a 10 milhões, ou estarmos numa cidade como o Porto, provavelmente 10 vezes menor. Então, esse tema da escala, creio que é interessante voltar a trazê-lo a uma discussão pós-pandemia, por essa desigualdade ou perda de desigualdade que, desde o meu ponto de vista, teve e está a ter. A segunda questão, ou o segundo tema, eu vou tentar voltar a partilhar. Dê-me um segundo que vou voltar a compartilhar. Estão a ver o meu monitor? Um puzzle, sim? Perfeito. Sim, sim, Vasco. Ok. O segundo tema que eu gostava de trazer era, fazendo essa transferência da escala urbana antes da pandemia e pós-pandemia, é o tema da organização da cidade. Voltamos nós a considerar que as cidades estão mais organizadas ou menos organizadas. Foi questionado o tema da organização das cidades em termos de espaço público ou de espaço, eu diria, socioambiental, não é? Todos nós tínhamos limitações impostas pelos diversos governos em termos de acessibilidade à cidade, e os espaços que eram espaços de caráter mais de recreio ou de caráter mais desportivo ou de exercício físico, e esse caráter ambiental que a cidade tem, acho que para nós é interessante vermos como as cidades, como nós considerávamos as cidades antes, em termos da sua organização, e como nós consideramos as cidades pós-pandemia em termos da sua organização. Será que a organização que nós vemos numa cidade, ou a funcionalidade que uma cidade tem em termos organizativa, é a mesma antes pós-pandemia que depois pós-pandemia? Essa é uma questão que eu gostava de deixar no ar para debate. E nós temos a ideia que as cidades são complexas, independentemente de estarmos a falar no Porto, ou em Bogotá, ou São Paulo, ou Rio, como quiserem, temos essa ideia que as cidades são complexas. Pós-pandemia, será que as cidades tornaram-se menos complexas, ou será que as cidades voltaram a ter a mesma complexidade que antes? Se voltaram a ter a mesma complexidade que antes, eu acho que nós não aprendemos a lição de uma pandemia, ou acho que nós não aprendemos a lição de uma pandemia se voltarmos ou continuarmos a ter as mesmas abordagens de planeamento, de planejamento urbano e regional. Então nós podemos ter duas visões sobre as cidades, ou esta que nós temos aqui, ou, deixem-me ver se eu consigo...
Vou voltar a compartilhar. Ou então nós, de facto, temos cidades que têm este caráter, que estão, não diria desorganizadas, mas que há peças ou funcionalidades ou usos que ainda fazem falta. Existem usos novos, existem funcionalidades novas na cidade pós-pandemia, às quais nós, de facto, devemos introduzir nos novos planos municipais como pensadores. E quais é que são esses usos, quais é que são essas funcionalidades? As cidades mantêm-se todas iguais ou será que nós, de facto, devemos ter uma abordagem mais inovadora? E onde é que está essa inovação? Eu penso que é esta reflexão em termos de organização de espaço, em termos de escala urbana, que nós devemos trazer para as novas formas da cidade ou as novas formas de crescimento da cidade, sejam elas crescimento em zonas já consolidadas, deterioradas, ou sejam elas crescimento em zonas periurbanas. Então, essas duas perspectivas, eu creio que são fundamentais para nós percebermos como é que existia antes o ambiente urbano construído, antes da pandemia, e como é que ele existe, ou como é que ele deve existir em pós-pandemia. Deixem-me, para terminar e fazer aqui uma ligação com o colega Marcos disse sobre a governança e a metagovernança. Na Europa, como vocês sabem, foi desenvolvido um plano de metagovernança em termos de vacinas, ou seja, ganhou-se uma escala territorial a nível europeu diferente da escala individual que cada país tem quando se tratou de comprar vacinas. Então, essa escala urbana permitiu a um determinado território, neste caso o espaço europeu, ser mais competitivo para o seu benefício, para um problema que existia. A minha questão é em que ponto é que as cidades podem reorganizar e lutar ou incorporar temas que sejam temas da agenda, poderá ser da agenda política, mas que também poderá ser da agenda que não se comenta muito, da agenda dos planeadores ou da toma de decisão. Normalmente essa agenda é um pouco disfarçada por interesses sociais, por interesses ambientais, por interesses económicos. E eu creio que com isto termina esta parte mais teórica, conceitual e queria finalizar com experiência pessoal. Eu fiz um voo humanitário durante a pandemia e fiz uma travessia desde Madrid até ao Porto quando estavam os dois países fechados. O facto de fazer essa viagem deu para perceber que, de facto, o território ou a escala deixou de existir, porque não existia pessoas, praticamente. Então, o trajeto feito entre um ponto geográfico, entre uma cidade de Madrid e outra, foi, de alguma forma, neutro de interação com a sociedade. E a questão que eu gostava de deixar aqui no ar e para terminar a exposição é em que medida nós podemos considerar que, de facto, os nossos hábitos ou os nossos costumes condicionam organizações de cidade, condicionam novos usos, condicionam novas funcionalidades na cidade. Ou será que nós vamos manter os mesmos usos, os mesmos costumes, mas vamos tentar solicitar novos usos e novas funcionalidades à cidade? E com isto eu termino a exposição. Obrigado. Obrigado, Vasco. Passo então a palavra ao colega Vinícius Neto. Ok. Então, obrigado, Manuel, pelo convite, pela organização da mesa. Também aos colegas Marcos Barcelos e Vasco Barbosa. Foi muito interessante ter ouvido vocês dois, realmente assim uma satisfação. E então eu vou também trazer algumas questões aqui, algumas reflexões
que nós desenvolvemos, inclusive em outras trocas com o Manuel, ao longo desses 2 anos e algo aí, que nós passamos por essa experiência extrema, coletiva, né, internacional. Então, nós estamos preocupados com a pandemia, os impactos da pandemia, como desenhou o Manuel, em termos, né, da nossa mesa. Essa questão de, enfim, de equidade, desigualdade, os impactos que se fazem sentir na vida de populações aí mundo afora, e sobretudo em países do sul global e países fortemente desiguais. Então, alguns pontos que eu quero trazer. Eu vou iniciar com algumas considerações gerais sobre a pandemia, depois eu vou conectar a pandemia com cidades, depois eu vou entrar diretamente no tema que Manuel nos propôs, os impactos da pandemia, e vamos tocar também questões importantes de planejamento, quer dizer, onde o planejamento entra em toda esse desafio que nós atravessamos, mas cujos resultados e efeitos nós vamos seguir, provavelmente atravessando por um bom tempo. A dificuldade vai ser em estimar tudo isso, certo? Então, algumas considerações gerais aqui. A pandemia mostrou, assim, enquanto fenômeno, né, um grande efeito borboleta, quer dizer, como um vírus que pula entre espécies é capaz de, quer dizer, um evento, né, de contágio interespécies e talvez um segundo evento trouxe o vírus até a espécie humana em algum lugar do planeta. Na ignorância, as pessoas culpam a China mas estatisticamente um país com 1,5 bilhão de pessoas, as chances de que isso aconteça lá são maiores do que qualquer outro país do mundo. Então é preciso, né, desconstruir esses preconceitos que são frutos de pura ignorância e falta de pensamento sistêmico. Por exemplo, pandemias anteriores, como a grande pandemia de 100 anos atrás, de 1919 a 20, que matou, infectou no mundo de 1,8 bilhão de pessoas, infectou, essa estimativa, assim, infectou 500 milhões de pessoas e matou 50 milhões delas. Então, o vírus foi rastreado até o Kansas, nos Estados Unidos. Não chamam de gripe espanhola, mas, na verdade, o vírus, o caminho que ele percorre desde os primeiros contágios registrados remete a quartéis no Kansas, que depois esses quartéis levaram soldados para a Europa e os soldados depois retornam às suas casas, né, aos seus países, e esse foi o mecanismo, então, daquela pandemia. Então, eu quero ressaltar aqui a contingência absoluta de emergência de uma pandemia, e a pandemia, então, como esse efeito borboleta excepcional, onde um único evento localizado é capaz de ter implicações cadeia abaixo, vamos dizer assim, no termo da economia, né? Repercussões na rede, né? Em redes sociais, através das regiões. Então, também mostra que nós vivemos num mundo globalizado, o fato de que houve outras pandemias, e mesmo no século XX houve outras, nos anos 60, eu tenho as datas, né, com geralmente em torno de 1 milhão de vítimas, até, em torno disso, e essa pandemia que realmente jogou esses números em outro patamar, a que nós estamos atravessando, enfim. E o fato de que a pandemia, então, essa pandemia que nós vivemos, ela expôs comportamentos, não é isso? Ela expôs maneiras de pensar, por exemplo, visões de liberdade, que também nós estamos sujeitos, assim, a reduções da ideia de liberdade como comportamentos individualistas, onde vale o desejo da pessoa, sem o reconhecimento de que a pessoa tem um lugar no todo, tem lugar num sistema. A pessoa não é um continente isolado, né? Ela vive em um sistema, em redes, e os nossos comportamentos têm efeitos em cascata, vamos dizer assim, que vão se replicando. Então, mas é incrível a dificuldade de tantas pessoas entenderem isso, né? Entenderem que liberdade não significa ignorar
as conexões que os nossos comportamentos têm com os comportamentos de outras pessoas. Então, a pandemia mostrou que o individual depende do coletivo, né? E vice-versa, obviamente. Isso não é só um discurso bonito. A pandemia nos mostrou, isso realmente não pode ficar esquecido, e o meu medo é que isso fique rapidamente esquecido, talvez porque sequer tenha sido evidenciado o suficiente, né? Porque a gente está falando de dinâmicas que são amplamente sistêmicas e, portanto, amplamente invisíveis. Quer dizer, eu não consigo ver essa conectividade global. Eu posso culpar chineses, como tantos ignorantes fizeram, mas as cadeias todas de conectividade, o fato de que uma indústria bilionária, a indústria aeronáutica bilionária, vamos dizer assim, foi o motor que espalhou esse vírus. Quer dizer, não quero culpar, vamos dizer assim, mas o fato é que nós sequer temos protocolos globais para desarticular essa conectividade brutal, ainda que seja muito difícil conter isso aumenta a chance, vamos dizer assim, conter a velocidade dessas conexões regionais e internacionais, pode desacelerar a transmissão, mas não necessariamente conter. Então, há de ser muito estratégico aqui. Eu vou retornar. Isso se refere a coisas que meus colegas tocaram há pouco. Eu vou retornar a isso no final. Então, o fato é que nós podemos ver que a melhor maneira de proteger a própria saúde, a própria sobrevivência, foi cuidar do coletivo, ou seja, a maneira de que esse senso, a atenção, vamos dizer assim, é um comportamento no qual eu busco proteger a mim, essa proteção que depende, vamos dizer assim, de um comportamento individual, cuidadoso, que se replica em outras pessoas na minha volta, e isso se replica na forma de um comportamento coletivo que volta a incidir sobre mim e a me proteger nesse sentido. Então, essa é a lógica de enfrentamento, assim, uma lógica de rede social. Tá? Estou pensando, eu sou como uma espécie de, como alguém que pensa em redes e pensa em sistemas, ok? Então, bem, outras considerações aqui. Nós vimos essa flexibilização nas estruturas de trabalho, essa redução da necessidade de presença nas sedes físicas aí de empresas, organizações, né? Então, isso tem absolutamente tudo a ver com cidades. Então, esse é um ponto que eu vou tratar daqui a pouco. E outro efeito que a pandemia, efeito cognitivo, vamos dizer assim, que a pandemia, cognitivo e econômico, na verdade, né? Um outro efeito da pandemia foi mostrar que é possível desacelerar a própria economia, quer dizer, em nome de algo maior, de uma prioridade humanitária, coletiva. Então, foi preciso, em grande parte sobretudo naquele primeiro ano, 2020, foi preciso desacelerar a economia, quer dizer, as transações, os fluxos todos, né, de circulação de objetos, de produção, de consumo. Isso tudo foi, em parte, desarticulado, em parte rematerializado, quer dizer, ou restrito nas redes que faziam essas trocas. Eu vou explicar isso melhor daqui a pouco, vou ilustrar isso melhor daqui a pouco. Mas o fato é que foi feito isso, salvo, de novo, a voz de sociopatas né, pessoas que realmente têm uma mistura de ignorância com uma agenda de crueldade, vamos dizer assim, que não conseguem entender que a questão humanitária e a saúde pública é uma questão maior, e ela volta a refletir sobre a própria economia, que é o drama que o Brasil viveu, não é isso? Tendo um idiota na presidência que, por puro desconhecimento, absoluto desconhecimento de o que é uma pandemia, como ela opera, como se reproduz, estimular, vamos dizer assim, não conseguiu ver que o controle da pandemia, por exemplo, via vacinas, é capaz de ter efeitos adiante positivos sobre a própria economia. Então, nós vivemos no Brasil, sobretudo, mas não só, né, um particular e catastrófico, com uma conjuntura de fatores que nos levaram a um desastre humanitário que porção.
Enfim, mas a pandemia nos leva a pensar que quando há vamos dizer assim, um objetivo maior, é possível romper com o paradigma de uma economia, né, que precisa sempre crescer, o PIB que tem que sempre crescer, que é uma lógica que está nos levando à autodestruição, né, enquanto espécie, e a destruição de outras espécies, que é uma coisa que também, né, muito menos fala do que deveria. E assim como os sistemas biofísicos à nossa volta, certo? Então, vamos dizer assim, a reação de muitos, em muitas partes do mundo, ao menos a mim, me deram uma certa esperança de que é possível transcender essa lógica em nome de uma visão mais global, sistêmica, profunda, respeitosa da vida de outras espécies, e etc, etc. Bem, agora essas foram as considerações gerais, eu vou agora conectar pandemia com cidade, não é isso? Já iniciamos a fazer isso, né? E a gente sabe, então, que, quer dizer, teve um debate ali, eu participei disso, inclusive com o Manuel no passado, recente, sobre cidades como, assim, alguns de nós tentando demonizar cidades como culpados, né, como mecanismos aí de contágio, de aceleração de contágio, as densidades urbanas, assim, algumas teorias suburbanas, vamos dizer assim, teorias anti-urbanas, teorias que olham para uma suburbanização como uma espécie de solução para esse wicked problem, como a expressão que o Marx trouxe, né? Assim, na verdade, muito insightful, né, trazer essa questão. Então, hum, eu perdi aqui o raciocínio, deixa eu retomar. Sim, então, assim, houve, né, tentativas, assim, inclusive teorias, então, ou ideias de estímulo a uma suburbanização e um sentimento anti-cidades que reemergiu. Não é isso? Houve um certo êxodo urbano, quer dizer, por exemplo, o quanto isso aconteceu é a função do quão rica é uma cidade, uma sociedade e as suas classes, né? Então, por exemplo, em Nova York, quer dizer, no momento que a pandemia estourou, eu fazia um pós-doc por lá, e aí parte da elite de Manhattan, que é uma das áreas mais caras para se viver do mundo, foi saindo de Manhattan, isso tem dados que mostram, durante a pandemia. E a pandemia, no caso nova-iorquinos, foi constatada, isso de novo com dados, não é opinião, são dados, com especial, assim, desproporção, afetou em especial desproporção às populações de negros e hispânicos vivendo no Queens, no Harlem, Bronx, etc. Ou seja, as áreas mais pobres da cidade, que também têm menos hospitais, ou hospitais piores do que os hospitais caríssimos e sofisticados de Manhattan. Ou seja, uma população que acabou saindo de lá era muito mais bem servida pelos melhores hospitais, e as taxas de mortalidade entre as classes e essas etnias, diga-se de passagem, são assim contrastantes na sociedade americana. Os dados brasileiros também apontam para questões assim. A própria Raquel Raoni, que fez um belo trabalho olhando para, entre outros colegas, né, olhando para questões como essa, no caso de São Paulo, na periferia, o quanto impactou a vida de trabalhadores e, inclusive, o transporte coletivo, não é isso que segundo os estudos que a Raquel Honig fez, foram mecanismos aí, também tiveram um papel de transmissão entre pessoas que não tinham condição de trabalhar de casa, certo? Eu vou também tocar nisso daqui a pouco. E o ponto todo é o seguinte, é que não se trata de demonizar cidades, mas nós temos que fazer um reconhecimento do seu papel. Então, sim, as cidades elas historicamente, elas são um motor de interações, elas são uma máquina de interações, né? Elas são extremamente boas nisso. Nós criamos cidades há 8.000 anos, eu quero dizer, aliás, em diferentes lugares do mundo, diferentes culturas que nunca se comunicaram, em diferentes momentos, inventaram cidades, inclusive com estruturas espaciais, com entidades absolutamente análogas, como o quarteirão, o edifício, o quarteirão na forma de anel, sistemas de quarteirões, sistemas de ruas. Então, da maneira mais sensacional possível, culturas diferentes chegaram a soluções
estruturalmente muito similares, em que pese, né, ênfase na forma, vamos dizer assim, em características, idiosincrasias geométricas, ou como queiram chamar. E cidades são isso, são mecanismos absolutamente eficientes de transmissão de ideias, circulação de bens, de objetos, de mercadorias, e a sorte, a eficiência que os vírus têm é que eles usam exatamente essas redes que cidades são redes espaciais que dão suporte a redes sociais, a redes de comunicação, e com grande eficiência, com um absoluto sucesso. E o vírus usa a mesma lógica, a mesma estrutura, e se beneficiou disso. E são máquinas de reproduzir a si mesmo, né, através dos nossos corpos. Então, as nossas cidades naturalmente serviram, assim como os nossos sistemas de interligação entre cidades, né, e entre regiões. Ou seja, isso transcende a cidade, né? A cidade é uma dimensão, mas essas dimensões de amarras sistêmicas transcendem a cidade, então nós temos um fenômeno que opera em vários níveis, né? Em várias camadas, atravessa as escalas, literalmente, quer dizer, né, de escala dessas comunicações interregionais, globais, até a escala do contágio corpo a corpo, ali na fala, ou no abraço, não é isso? Bem, então, mas combater a pandemia implicou, na verdade, em desarticular essas redes de interação, não é isso, da qual a cidade consiste, que a cidade põe em pé. Então, nós tivemos que desligar interações, derrubar conexões na rede social, nessa rede de trocas, as ligações presenciais. Nós conseguimos manter uma economia operando graças às tecnologias, o fato de que boa parte da nossa economia ela opera nas redes digitais, ou seja, ela circula na forma de impulsos elétricos e em redes e bits, convertidos em bits de informação. Então, essa rede que permite que nós sejamos transpaciais, então manteve um sistema econômico em pé, e um exército de trabalhadores, cujo trabalho não pode ser desmaterializado no bit. Então, esse exército de trabalhadores foram as pessoas, vocês sabem disso, não é nenhuma novidade, são as pessoas que colocaram seus corpos, né, a serviço do social, claro, em nome da própria sobrevivência, claro, né, mas que colocaram o seu corpo e a sua saúde e as dos seus em risco para manter também essa infraestrutura mínima de funcionamento. E aí eu falo dos entregadores, eu falo do pessoal do serviço médico, certo? Então, eu estou entrando já nos impactos da pandemia, que é mais o meu último ponto. Então, nós não podemos, então, subestimar esses impactos, não é isso? Quer dizer, já comecei a tocar aqui o impacto sobre a saúde de certos grupos sociais, não é isso? Cujo trabalho os colocou na chamada linha de frente de todo esse funcionamento social e urbano, vamos dizer assim, que nós conseguimos manter em pé a partir desses sacrifícios todos, que talvez nunca tenham sido reconhecidos e nem venham a ser reconhecidos como deveriam. Então, os impactos da pandemia. Bom, a primeira coisa a fazer é que não se pode subestimar esses impactos, né? Se nós pudermos aprender com o passado, como nós deveríamos, epidemias e pandemias anteriores dispararam aí êxodos de cidades. Quer dizer, as pessoas saíam em ondas, quando, por exemplo, as ondas de pestes emergiam na Europa. Isso aconteceu várias vezes, às vezes em espaços de 10 anos, entre uma onda e outra. As pessoas saíam das cidades, né, vamos dizer assim, porque elas entendiam mesmo intuitivamente de que aquelas interações ali, não havia biologia, não havia teoria que explicasse o contágio, certo? Mas ainda assim há a intuição de que ali, naquelas densidades, 1/3 das pessoas estava morrendo, não é? E essas são as proporções, não é? É 1/3 ou metade. Esses eram os números dessas pandemias, então, do século XVI, XV, XVI, XVII, assim por diante. Então, notórios casos como Newton, né, o grande físico, fugiu para o interior, a peste aparece nas peças do Shakespeare e assim por diante. E a última onda forte, né, foi a pandemia, então, da qual eu já mencionei, de 1919 e 20, que matou, por exemplo, Max Weber, o grande Max Weber, não é isso?
E o impacto dessa... Então, nós não podemos desprezar o impacto dessas pandemias, né, que moldou o imaginário urbano, moldou o imaginário social, como razão, por exemplo, das utopias e modelos urbanos modernos e também no final do século XIX. Quer dizer, a teoria do miasma, a ideia de que há um ar ruim nas cidades, vamos dizer assim, ela tem vamos dizer assim, que é fruto desse desconhecimento biológico, não é isso, dos mecanismos de transmissão. Então, mas certamente, ou provavelmente, pelo menos, essas ideias levaram à invenção de utopias no final do século XIX, assim como a pandemia de 1919 deve ter impulsionado as ideias, por exemplo, para uma Carta de Atenas, né, as ideias, entre outros, ideias de um Corbusier que terminaram por mudar cidades no mundo todo, certo? Realmente mudar até Brasília e Barra da Tijuca no Rio de Janeiro. Então, num contexto ainda, vamos dizer assim, onde não há uma ciência biológica capaz de descrever a transmissão, de explicar, então as pessoas culparam aquilo que elas viam, né? E o visível eram as formas urbanas. Então, a pergunta então que eu coloco é a seguinte: a pandemia da qual a gente parece estar emergindo agora, ela vai ter impactos similares? Bom, nós não sabemos ainda, mas também nós sabemos mais hoje sobre o papel das cidades, os seus mecanismos. Nós não precisamos mais demonizar a cidade, nós sabemos que as cidades também trouxeram as soluções para as pandemias, quer dizer, ao gerar condições para a produção de conhecimento, que nos levou, por exemplo, a vacinas. Então, as cidades, elas também disparam essas soluções. Mas o fato, então, é que nós tivemos essas implicações sociais, que a nossa mesa endereça, ou seja, o fato de que se aprofunda, por exemplo, desigualdades, ou há esse risco, né, onde nós temos já uma espécie de divisão social, não é isso? Onde há uma classe de trabalhadores informacionais, cujo trabalho pode ser realizado de casa, e uma classe de trabalhadores manuais, com o chamado colarinho azul, termo de sociólogo, né, que então fizeram essa linha de frente e mantiveram essa infraestrutura material né, mínima, tangível, vamos dizer assim, em pé, enquanto outros, como, né, nós acadêmicos, trabalhos que envolvem informação, comunicação, projeto, gerência de processos, tudo isso pode então ser colocado nessa rede transpacial digital, certo? Bem, então, nós tivemos aí o suporte de tecnologia, não é isso? Então, uma primeira, além da possibilidade de aprofundamento de, assim, essa divisão social, ou essas classes, assim, que hoje também já ninguém fala muito mais, né? Parece que assim, não, a gente esquece rapidamente das coisas, isso é um grande problema. Então, mas nós tivemos um suporte em tecnologia para trabalhar em casa, alguns tecnólogos diziam que isso, né, vai alterar profundamente o futuro das cidades, a ideia de dispersão espacial, por exemplo, o fato de que é possível então sair das grandes cidades, ir para pequenas comunidades suburbanas e trabalhar de lá, isso está nas cartas, isso é possível. O fato é que há uma redução da necessidade de acesso ao lugar físico de trabalho, certo? Quer dizer, as empresas têm considerado, na verdade, têm compactado as suas instalações físicas. Tem exemplos brasileiros, como a Petrobras, que tem muitos exemplos de empresas que estão compactando espaços de trabalho. Há mais oferta hoje, os centros urbanos têm mostrado anda por espaços, nós podemos enfrentar centros menos vibrantes, certo? E com isso a gente pode ter queda de fluxos na cidade, quer dizer, menos demanda de transporte, portanto, menos impactos negativos, por exemplo, como poluição. Não sabemos ainda a dimensão disso e nós temos que monitorar tudo isso, tá certo? E o tamanho, a ordem desses impactos, eu acredito que vai ser função de cada economia, de cada país, quer dizer, tem economias que são mais desenvolvidas, mais assentadas na economia informacional, outras são mais industriais, outras são mais extrativistas, como é o caso brasileiro, né, sobretudo. Então nós vamos ver o quanto isso vai impactar. A minha suspeita é que
talvez a cidade brasileira sinta menos do que cidades onde trabalhadores vão poder, uma proporção maior, um percentual maior de trabalhadores está na indústria informacional, nas indústrias informacionais, baseada em conhecimento, e vão poder trabalhar de casa. Então talvez o Brasil sinta menos esses impactos, curiosamente, tá bom? Para saber disso, bom, nós vamos ter que monitorar, precisamos de dados, e vamos precisar também planejar, quer dizer, as lições da pandemia, como falou Vasco, e a necessidade de enfrentar esse wicked problem do qual falou Marcos, né? E aí entro para completar. Nós temos o primeiro desafio, que é planejar as cidades em si, quer dizer, planejar para a equidade. Primeiro demanda planejar a cidade. E cidades são monstros notoriamente difíceis de planejar. Por quê? Porque são sistemas que efervescem de baixo para cima, e toda a lógica top-down lida com grande dificuldade com esses grandes números de pessoas e ações e imprevisibilidades, as quais o Marcos também mencionava. Então o sucesso depende, na verdade, é um caso extremamente difícil, né? Por isso que tem a estrutura de um wicked problem, como também Marcos trouxe aqui. Bem, particular atenção a estruturas de segregação, estruturas de saúde pública, e o aprendizado também em relação a coordenar ações através das escalas. E aí é o grande desafio, porque demanda. Eu sou cético em relação à capacidade nossa de planejar cidades, mas eu gostaria de ver nós, né, enquanto cultura no Brasil e em outros países, mais capazes de extrair reais lições da pandemia, no sentido de coordenar nossas ações no sentido internacional mesmo, ou seja, como cria protocolos, por exemplo, para proteger regiões do contágio, e ao mesmo tempo proteger populações, sobretudo as mais carentes e mais frágeis da dimensão local disso tudo, tá certo? Então essa é a minha fala. Eu acho que eu me estendi demais, perdão por isso, mas é isso. Obrigado. De forma nenhuma, nós que agradecemos, Vinícius. Eu não sei como é que eu tive aqui. Vou pôr para cá. Bom, antes de mais nada, muito obrigado, né, pela riqueza da reflexão que trouxeram, né, nas distintas abordagens, e que era um dos objetivos que tínhamos. Né? Trazer colegas não apenas do campo, né, da arquitetura e do urbanismo, mas também externos a ele, para debatermos um pouco, refletirmos um pouco toda essa questão, né, relativa à produção da cidade. Eu gostaria de ouvir vocês, né, concordo com a fala dos três, quer dizer, a gente, de uma certa maneira, a gente não tem condição de ser afirmativo de absolutamente nada, e como o Vinícius destacou, como colocaram, né, a necessidade de dados e de análise, né, até porque, se não estamos no meio do turbilhão tão intenso, né, ainda estamos vivenciando a pandemia, e aparentemente, pelo menos aqui no Brasil, né, começa a se configurar nesses últimos 10 dias, 15 dias, uma possível nova onda, né, de Covid, de pandemia, né, face ao número significativo, aumento do número de casos, né, constatados. Não sei exatamente como está sendo isso em Portugal, né, e na Colômbia. Né? E também a própria colocado, né, foi colocada a questão da escala, né, repensar a questão da escala e da organização da cidade, né. Vasco apontou para isso, para a necessidade da reorganização. Marcos, né, trouxe a questão, né, da complexidade da cidade, ou de estruturas de governança da cidade, que a cidade se caracterizar como, né,
problema fraco, né, um weak problem, né? E o Vinícius trouxe, né, associado a isso, né, a cidade enquanto um sistema de interações e o que a pandemia causou em termos de ruptura de alguns desses sistemas, né, e a beleza, né, da colocação, até um certo ponto irônica, né, mas de que a pandemia serviu para reforçar que o individual depende do coletivo, né, no momento de uma subjetividade cada vez mais individualizada na constituição, né, do sujeito. Eu queria ouvir a opinião de vocês sobre o que alguns autores, né, colocaram, principalmente no momento mais forte, mais exacerbado da pandemia, mas que, de uma certa maneira, se manteve, pelo menos ou se mantém, eu não ouvi, né, não tenho clareza, né, de convicção do que li, né, de que essa possibilidade de A ou B se extinguiu. Eu me refiro a que alguns autores se colocaram o questionamento do que queria, do que pretendemos, né, enquanto espaço do viver, enquanto sociedade, como uma prospecção, né, de desdobramentos da pandemia. Se uma sociedade do controle ou se uma sociedade do empoderamento. Naquele momento, o momento ainda inicial da pandemia, né, mas que permanece, o debate permaneceu, e acredito que permaneça, né, até esse momento, né? Mas como vocês veem isso? Dessas duas, claro que é uma generalização, e qualquer generalização ela é falha, e há inúmeras nuances, né, entre essas duas categorias, mas como vem, né, essa perspectiva colocada, né, por alguns autores de distintas áreas, né, de que, né, nos deparamos, na realidade, também com o momento de uma escolha, né, de que tipo de sociedade, portanto, que tipo de cidade pretendemos, né, do controle, da segregação, da separação, né, ou da alteridade, né, do empoderamento, né, da democracia. Qual é a opinião de vocês sobre isso? Isso é um debate, né? Isso é uma conversa. Eu coloquei a vocês antes que essa é uma conversa para nós, né, informal, uma troca de opiniões, né, em relação a toda essa extremamente complexa problemática, não apenas da cidade em si, mas da cidade, né, com os desdobramentos da pandemia. Coloco essa questão como comum, né, os três, né, para que vocês possam, enfim, ou trazerem outras questões, ou, né, colocarem questões entre vocês mesmos. Não sei quem quer começar. Manuel, poderias repetir a pergunta, por favor? Não, a pergunta, no fundo, é assim, eu fiz uma certa digressão, mas alguns autores dizem, a gente está colocado perante uma opção, né? Os pensadores, né, não apenas no campo da cidade, mas também estamos a ele, mas associados. O que queremos, o que a pandemia nos coloca uma escolha, né? Voltando ao marco da dificuldade das escolhas. O que queremos? Uma sociedade do controle, uma sociedade, uma cidade, um viver, né, do controle, apoiado na segurança, né, que decorre, né, do medo, né, da incerteza de tudo que a pandemia causou, ou, né, uma sociedade, uma cidade, né, que não é a expressão do controle, mas é a expressão de um ponderamento. Desculpa, de um empoderamento. E que, nesse sentido, potencialmente traz mais possibilidades de ruptura
né, de reorganização de outras chaves de leitura em relação, né, a esse espaço que habitamos. Controle ou empoderamento? Quem se atreve a começar? Sempre quem pergunta, nós costumamos falar aqui no Brasil, é que é sempre quem pergunta. Bem, então se calhar posso começar eu dar a minha opinião. Eu creio que isso, a pandemia, como dizia o Vinícius, é totalmente global, não é? Ainda que exista algumas formas de abordagem que foram mais individuais. Alguns países que pensaram individualmente, a Europa pensou coletivamente, mas a pandemia é global. No entanto, eu acho que essa questão entre o controle ou o empoderamento das sociedades ou das cidades, aí passa não tanto por uma questão de cidade ou de escala da cidade ou de como a cidade está organizada, mas por uma questão de sociedade. Eu vejo muito diferente as sociedades asiáticas, onde têm uma tecnologia muito mais ativa no seu dia a dia, quando comparamos, por exemplo, com o hábito do dia a dia ou o sentimento de segurança ou insegurança contrastante com a América Latina ou com a Europa. Na Europa sentiu-se alguma perda de direito pela perda de liberdade, simplesmente pelo facto de algum condicionalismo na circulação ou na mobilidade do dia a dia. Então eu creio que são questões que inversamente ou seja, ao Covid, não é? Inversamente à pandemia, ela deve ser tratada em termos de uma base social e não em termos de uma base espacial. Essa é a minha primeira leitura. A segunda leitura, eu acho, independente destas diferenças continentais ou destas diferenças entre sociedades da América do Norte, da América do Sul, da Europa, Ásia, eu acho que as pessoas sentem-se mais confortáveis ou as sociedades sentem-se mais confortáveis com o empoderamento do que com o controle. Mas esta é a minha percepção e deixo no ar aos colegas, para o Marcos e o Vinícius, a palavra. Bom, eu vou tentar aproveitar aqui de carona no Vasco. A questão é complicada, Manuel, realmente. Eu acho que depende muito da questão das preferências sociais, né, de cada país. Você vê, a China agora continua insistindo na política de Covid-0, né, com efeitos extremamente fortes para a economia do país e globais também, né? Então, é uma questão de valorizar, né, a vida de uma forma diferente, culturalmente diferente, né? Eu acho que na prática, dependendo do país, da escala e da cultura, etc., você tem os dois processos ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, é inevitável que para tratar da pandemia você precisa de um grau maior de verticalização, né? Você precisa de algum certo grau de imperatividade em algumas decisões, né? Por exemplo, lockdown, por exemplo, né? Agora, por outro lado, assim, curiosamente, algumas conversas que eu tive no pessoal do ABC, um dos grupos de trabalhos que mais floresceu foi o grupo de trabalho de gênero, né? De mulheres e trans, né? Que mais se uniu e mais ganhou, né, força durante a pandemia, né? Então você tem várias experiências, né, de organização comunitárias, etc., né? Então acho que você tem, de certa forma, as duas dinâmicas, né? Eu acho que uma questão interessante é o longo prazo, né? Acho que essa que é uma lição que talvez nós não tenhamos aprendido tão bem, né? De pensar o longo prazo, pensando em termos de gestões públicas, né? Então, por exemplo, você vê conversando também com técnicos da Prefeitura de São Paulo, que tem mais recursos, né?
o planejamento de longo prazo ele não foi uma questão, né? Você continua até pela lógica neoliberal de curto prazo, né? O problema de você fazer planejamentos que cruzem várias administrações, né? Então eu acho que você não teve uma capacitação tão grande, né, nesse pensamento de longo prazo, né? Que poderia ser uma lição da pandemia. Agora, eu acho interessante também a gente ver que no progresso da pandemia, né, você tem erros e acertos, né, e aquilo que o Latour dizia, né, que o tempo da ciência é diferente do tempo da política, né? Então, você teve alguns processos de ir, de voltar, né, nesse sentido. Então, eu acho que a gente teve momentos de controle e de empoderamento, né? Eu não arriscaria dizer que é uma relação dialética, mas eu acho que algum grau de convivência ali a gente teve, né? Dependendo de contextos, né? Culturas e sistemas de valores. Mas é uma questão complicada. Certo. E da minha parte, Manuel e caros colegas, e também temos colegas e estudantes aqui conosco, então, ok, então a pergunta tem essa estrutura de dilema, assim, e ela toca em questões que vão essas repercussões na forma de políticas top-down, quer dizer, ou então uma lógica, talvez, se assim eu interpreto corretamente, mas não uma lógica, vamos dizer assim, que envolve o indivíduo na sua afirmação, na afirmação das suas capacidades, das suas possibilidades, da consciência do lugar que ela ou ele ocupa. E me parece o seguinte, me parece que, me alinhando também com o que meus colegas colocaram, quer dizer, nós vamos precisar de, assim, se, se nosso objetivo é evitar uma outra crise como essa, e nós sabemos, nós já sabíamos, né, as pessoas que eu vou ser falando com vocês, quer dizer, era previsível que uma pandemia fosse emergir, né? Então, tem esse clichê, não se sabia quando nem onde, mas que viria, ela viria. Então, aí caras como o Bill Gates estavam falando isso, o Obama, quer dizer, então tem vídeos lá de 2014, mas não só, pessoas, colegas meus, eu mesmo, quer dizer, quem olhou para pandemias no passado, quem se interessou por esse tema, em algum momento das suas vidas, trajetórias, como meu próprio caso, sabia que isso ia acontecer em algum momento. E então a questão agora é a seguinte, quer dizer, o que nós podemos fazer se algo assim voltasse a acontecer? Porque isso não é uma pergunta que se possa também virar a página e esquecer e voltar para os nossos velhos desafios de desigualdade, de cidades com infraestruturas precárias enfim, fome, etc., como se os problemas tradicionais não fossem usuais ou constantes, não fossem grandes bastante. Então há mais esse problema dessas contingências que emergem na forma de uma crise global, na forma de uma pandemia. Então, mas o fato é que imagine o seguinte cenário: o que aconteceria se amanhã um novo vírus emergisse com esse grau de transmissibilidade, uma letalidade, ok, similar, mas o que acontece se ela é pior? Imagina, né? Claro que se ela for muito pior, a própria pandemia ela implode, né? Porque o vírus não pode ser tão letal ao ponto de matar rapidamente os corpos que ele habita, vamos dizer assim, né? Então tem uma taxa aí super interessante essa ciência a ciência que estuda a virologia, vamos dizer assim, e as dinâmicas de pandemia é uma ciência super interessante. Então, tem uma espécie de um trade-off aí que vírus bem-sucedidos precisam ter. Não pode ser muito letal, né? E tem que ter uma alta transmissibilidade. Então, mas imagine que amanhã esse vírus emergisse. Sem teoria de conspiração qualquer. Será que nós mergulharíamos de novo nessa crise toda, nessa crise humanitária, nessa crise econômica? E a minha impressão, e eu assim, eu não gostaria de, né, pensar isso, mas o fato é que eu não vejo esse aprendizado social e das instituições
suficiente para evitar algo assim de novo, né, que venha a acontecer. Então nós precisamos sim, para o que que eu não sou especialista de maneira alguma aqui, eu não, mas eu posso vislumbrar certas possibilidades aqui, como alguém que pensa de maneira sistêmica, pensa em redes sociais, pensa em redes urbanas. Então, quer dizer, a gente precisa de políticas top-down mais sistêmicas mesmo, como o próprio Marcos comentou, nós vamos precisar de algo vertical, sim, para poder coordenar essas ações entre lugares, entre países, entre povos, enfim, e mais focados em cooperação internacional, quer dizer, nós vamos ter que avançar em protocolos, os protocolos são facilmente, eles não são firmes como nós precisamos e são facilmente desrespeitados, sobretudo por autocratas, como foi o caso de um Trump, né, e um caso do Jair embora aí. Então nós precisamos desses protocolos, que eles não podem ser frágeis, mas também nós precisamos de comportamentos, aí indo para a questão do empoderamento, Manuel, de comportamentos individuais que sejam mais atentos, mais capazes de reconhecer o seu lugar, o seu papel nesses sistemas, tá certo? Essa é a minha leitura. Agora, eu acho que nessas duas frentes nós estamos ainda muito a desejar, muito longe, porque as reflexões não vêm sendo feitas, o debate é isso, né? A página foi virada, é claro, as pessoas estão também cansadas, ficaram muito cansadas, mas nós vamos precisar ter um debate, né, ativar a esfera pública com esses temas. Do contrário, nós vamos ficar sujeitos às mesmas ondas no futuro de novo e de novo, só não se sabe exatamente quando. Eu até gostaria de ouvir um pouco o Marcos e o Vasco, porque eu iria perguntar a vocês, que eu acho que o Vinícius Marcos já respondeu a pergunta que eu pretendia fazer, né? Que é um pouco na linha da pergunta da Laura Bueno, que ela coloca no chat, né? O que fazer, mas um pouco distinto. Esses três comentaram. Passamos, independentemente da questão, por um processo de aprendizado. Qual é o principal aprendizado, né, que fica para nós, na opinião de vocês? O Vinícius, agora, se eu entendi corretamente, na última parte da segunda fala dele, ele apontou quase que um diagnóstico, né, daquilo que falta, né, daquilo que sentimos falta de. Né? Mas qual seria, né, esse aprendizado? A Laura Bueno faz a seguinte pergunta, que está no chat. As informações produzidas nas gestões setoriais públicas podem ajudar políticas top-down de interesse público e de saúde pública? Né? Mas muitas estruturas públicas são controladas por interesses econômicos. E aí ela finaliza, né, com a pergunta em si: o que fazer? Que possibilidades, que perspectivas, especulações, né, vocês poderiam colocar ou trazer a reflexão? Se eu puder começar, Manuel, eu acho que a principal lição que não se restringe à questão urbana em si, mas é a questão da necessidade de ouvir a ciência, né? Eu acho que isso ficou claro, né? Ouvir a academia, né? Políticas públicas baseadas em ciência, né? E por outro lado, é interessante também, a gente viu até, teve um editorial da Nature bem interessante, dizendo como a ciência precisa entender a política também, né? Então, eu acho que esse diálogo ciência-política, ele foi fortalecido, do meu ponto de vista. Então, eu acho que, pensando na questão da ciência, né, o próprio Latour tem uma entrevista bem interessante que ele deu para o FRJ, né? Acho que vocês encontram no YouTube, dizendo como a pandemia, pensando na questão da ciência, para você entender a força e a fraqueza da ciência, é um momento, assim, né, para quem estuda isso, né, estudos sociais de ciência, é um momento importante, né? Então, eu acho que isso ficou, o principal aprendizado foi esse, né? Por mais que a gente não tenha, talvez, desenvolvido as capacidades institucionais, e tratando um pouco da questão da Laura, né, que o Vinícius tratou também, né,
de planejamento, né, de você ter capacidade para pensar no longo prazo, porque a questão também é, se tem emergência complexa, não é só a pandemia, né, a gente tem a questão da mudança climática aí, né, batendo na porta, e a gente não vê os organismos estatais, né, principalmente subnacionais, principalmente no Brasil, né, no caso brasileiro, se preparando, né, a contento. Talvez o Vasco tenha um caso da União Europeia, que ele deve conhecer melhor, né, que você tem, a União Europeia realmente é o caso exemplar de metagovernança, né, que você tem ali normas, incentivos, regulações, mas sem poder afetar a soberania dos países, né, obviamente. Então você tem que criar uma sintonia ali. Então, a questão dos fundos de desenvolvimento regionais, etc., né, então como você cria os incentivos e as sanções e avaliações, etc., né, mas não sei no caso europeu, mas no caso brasileiro, que a gente não vê essa capacitação, como o Vinícius colocou também, né. Então, um pouco voltando à questão da Laura, elas atuaram de certa forma, né. Acho que a questão de você ter os governos subnacionais fornecendo, né, os dados da pandemia, coisa que o governo federal desistiu de fazer, né, se recusou a fazer, que seria fundamental até para a questão de você fazer políticas baseadas em ciência, né, você tem que ter os dados, né. Então, você teve um esforço, né, de captação de dados, né, de publicação nessas entidades subnacionais, né. Então, acho que sim, elas podem ajudar políticas top-down nesse sentido, se você souber organizar, né, porque aquela questão, a política top-down, ela também não pode tutelar os governos subnacionais, né, então você tem que desenvolver uma sintonia fina ali, né, a União Europeia, como eu falei, é o caso clássico disso, né, mas acho que no Brasil você tem potencial de desenvolver essa estrutura também. Acho que era isso. Não sei se o Vasco ou o Vinícius querem comentar alguma coisa. Sim, muito curto para dar a palavra depois ao Vinícius. Este tema, se calhar vou fugir um pouco da pergunta, desculpa, mas gostava de pôr mais fogo na discussão no bom sentido, não é? Nós passamos a ter medo de cumprimentar as pessoas, nós passamos a ter medo de cumprimentar um chino ou um italiano, não é? Na Europa, digamos que a intensidade do movimento de contágio iniciou através da Itália. O facto de nós começarmos a ter medo desse contacto humano, desse contacto social, questionou-nos sobre a importância da globalização ou como é que nós nos voltávamos a reposicionar em termos de globalização. Eu creio que esta é uma questão que nos permite definir e fazer uma aprendizagem ou uma lição. Até que ponto é que a globalização estava a ser bem gerida por parte dos setores públicos e até que ponto é que a globalização estava a ser bem gerida em termos internacionais, se calhar pelos G7, se nós quisermos pôr aqui alguma responsabilidade política no discurso. Eu creio que este que é um ponto interessante. E o segundo é em que medida, voltando ao discurso que o Vinícius, a última fala do Vinícius, para ligar agora, até que ponto é que as sociedades se voltaram instantâneas? Porque parece-me que há uma grande probabilidade de um novo vírus, não, em um espaço não menos que 10 anos. Será que as sociedades estão a programar para isso? Provavelmente pelas palavras do Vinícius não, e corretamente. Então as sociedades terão que assumir um papel na globalização muito mais instantânea em termos de rapidez de resposta. E eu não sei qual é que será o novo modelo de globalização. E isso vai passar, obviamente, para as cidades. Qual é que será o novo modelo de gestão urbana, por exemplo? Certo, e da minha parte, assim, bem rapidamente, eu acho, é isso, meus colegas tocaram em pontos que eu julgo centrais, e a questão é isso, de valorização do conhecimento, da ciência, isso de fato eu acho que nós tivemos.
inclusive por parte da academia, que via com desconfiança a ciência, como uma espécie de discurso de verdades, quando na verdade a ciência é um discurso de proposições que precisam de suporte empírico, e essas proposições, esses conhecimentos, eles são válidos enquanto conhecimentos mais precisos não emergirem. Então, na verdade, então, enfim, só quero mencionar isso. Então, o fato de que a sociedade, né, vamos dizer assim, a esfera pública passou a discutir mais questões de ciência, sim, isso é positivo, sobretudo num contexto de desinformação, e também isso também mostrou o quanto a nossa sociedade aí global, mas nas suas expressões regionais, vamos dizer assim, também tem enfrentado essa batalha suprema da desinformação, essas agendas políticas destrutivas, não é isso? Agora a gente está vendo as eleições de midterm aí, americanas, quer dizer, esse uso de mentiras, e de que as eleições teriam sido roubadas, no caso americano, que é a mentira que o Trump aplicou lá, que levou quase que levou a mortes, inclusive, não é isso? Numa tomada efetiva do lugar central do poder americano, e que no Brasil a tentativa de mentira não colou, né? Não colou, porque as instituições rapidamente se manifestaram na figura dos seus presidentes, dos seus representantes, enfim. Então, então nós temos um ambiente super complexo, onde, ao mesmo tempo que se valoriza a ciência, tem essa batalha de narrativas, vamos dizer assim, que vão tentar desestabilizar com o uso mais primitivo possível da mentira mesmo, né? E que é surpreendentemente efetivo. Então nós temos aí batalhas pela frente, e acho que vão afetar os novos contextos e situações como as que o Vasco descreve aí, menciona que no cenário de 10 anos nós poderemos voltar a enfrentar esses mesmos desafios, quer dizer, então, além de valorizar a ciência como maneira de colocar a opinião pública retornar a patamares de conhecimento e de civilidade que nós perdemos. Então tem um contraponto, uma situação bem delicada, que se por um lado valorizou, isso ganhou força, por outro lado vem sendo desestabilizado com muita força também. Então nós vamos ter que valorizar esses conhecimentos e valorizar a cooperação, enfim. Eu quero, em nome dos organizadores da ANAPAC, agradecer imensamente a participação de vocês. Já agradecer e deixar espaço para a despedida de vocês, eventualmente um último comentário. Acho que esta mesa cumpriu o seu objetivo, né, de trazer a necessidade da reflexão, né, mas talvez o mais forte que fica para mim é da não reflexão, ou da ausência de uma reflexão continuada face ao que enfrentamos, né, por todo o conjunto de razões que vocês apontaram, né, eventualmente pelo próprio cansaço, né, tema de querer, um desejo de retornar a uma normalidade que não mais será possível, parece que ela seja possível. Retornaremos a uma normalidade, mas me parece que ela é de outra ordem. Acho que isso fica claro, né? E acho que essa é uma necessidade, né, que se faz fundamental, né, no campo da arquitetura e urbanismo, mas não apenas no campo da arquitetura e urbanismo, mas das ciências afins, né, que no campo, em relação ao campo da arquitetura e urbanismo, contribuem para a compreensão da cidade e da sociedade. Então, a vocês três, meu muito obrigado, né, em nome da comissão, né, de todos que trabalharam comigo, né, todos os envolvidos, os que estão aqui, né, o Marcelo, a Inayara e o Daniel, né, pelo apoio técnico e acadêmico no desenvolvimento desta mesa. Eu passo, então, a palavra a vocês, despedida, um comentário, né,
para que a gente observe o tempo e também não abuse da colaboração de vocês e da boa vontade de vocês. Bom, eu vou seguir a ordem das apresentações. Muito obrigado, Manuel, pelo convite. Foi um prazer participar dessa mesa. Revê-lo Vasco, conhecer o Vinícius. Foi um prazer essa discussão. Parabéns pela organização do Enampark, da mesa. Eu concordo que o Vasco tocou uma questão fundamental também, né? A questão da globalização versus nacionalismo, né? Isso vai ser um desafio daqui para frente. E também, como o Vinícius falou, né? Não é uma luta, né? Não é uma coisa assim tão simples. A ciência teve essa valorização, mas tem também as outras narrativas, a pós-verdade e fundamentalismo, né? Então, acho que ainda tem muita coisa aí pela frente. E eu acho que o que ficou claro para mim é a ideia de que ainda tem muita coisa a ser discutida em relação à pandemia e outras emergências, né? Eu acho que, não sei se foi você ou o Vinícius que mencionaram a questão do cansaço, né? De certa forma, parece que teve teve uma onda de trabalhos, depois uma certa, talvez, desânimo, mas eu acho que tem muito para se refletir no pós-pandemia, né? Então, acho que essa discussão dessa mesa, para mim, ajudou bastante a consolidar essa questão, né? Então, muito obrigado pelo convite e até uma próxima. Bem, obrigado Manuel, pelo convite, e desculpem se calhar aí algum ruído de fundo, e também dar os cumprimentos ao Marcos, ao Vinícius e aos colegas que assistiram virtualmente. Eu vou deixar aí o meu contacto se precisarem para alguma questão, simplesmente aberto à globalização. Eu não queria de forma alguma trazer esse tema para o tema político, porque infelizmente o Brasil está muito sensível. Espero que volte a uma linha mais positiva. Seguramente estou certo que vai acontecer isso no futuro próximo, e o Brasil e os Estados Unidos está a passar por um processo sensível. Eu creio que as sociedades estão-se a tornar, ou alguns países-chave estão-se a tornar sensíveis, e isso é um perigo, seja para nacionalismos, seja para a globalização. Eu penso que a preponderância, a cordialidade nas sociedades e a educação, obviamente, são uma base fundamental de quem apostou há muitos anos, e que felizmente agora alguns dos países voltam a dar razão, que esse é um dos pilares fundamentais para a educação, para o combate às pandemias, para políticas assertivas, e é isso. Sem estender mais o meu tempo, um abraço a todos e obrigado pelo convite. Certo, e da minha parte, eu também agradeço muito pelo convite, assim, a sensibilidade do Manuel em desenhar o tema e localizar colegas como o Vasco e o Marcos, que trouxeram, então enriqueceram assim a minha visão também. Então, agradeço por isso, e tivemos um bom público aqui. E é isso, acho que o Vasco coloca agora no final também é muito importante, quer dizer, a gente está de fato, né, vivendo o que meus colegas colocaram, né, uma situação muito complexa, onde é isso, né, o Marcos falou em ciência e política, essa conexão aí que Latour também trazia lá. Então vamos ver que configurações nós vamos conseguir refazer, reconstruir, olhando nessas conexões entre ciência, conhecimento, democracia, civilidade, né, como nós vamos, em esfera pública, o debate público, o papel da imprensa, o papel dos especialistas, quer dizer, há de fato muito a fazer, e nós temos papéis nesse sentido, de arregaçar as mangas e comunicar aí fora. Tá bom, gente? Muito obrigado Marcos, Vasco e Vinícius, super obrigado, né? E, em particular, aos brasileiros, né? Tudo isso que nós conversamos, né? Ou debatemos, ou exploramos, né? Talvez seja o termo mais correto, né? Que a partir de 2023 a gente vire a página, né? Esses 4 anos nefastos e que terão para nós, né, um tremendo custo. Já teriam, né, com a pandemia. Né? Para nós ainda mais, 700 mil vidas que se perderam, e com certeza, né,
número menor teria resultado se o que vocês apontaram com tanta precisão não fosse um negacionismo, se não fosse a ignorância, isso poderia ser mitigado. Espero mesmo que nós, brasileiros, agora uma outra porta, certo retorno, a gente tenha a possibilidade de dar continuidade à necessária reflexão e debate da nossa parte. Muito obrigado, agradeço imensamente a colaboração de vocês, ao Vasco em deslocamento no Congresso de João Pessoa, cansado, ao Vinícius tendo que cuidar de 2 crianças e um bebê, encontrar um tempo, 3 horas à frente para compartilhar essas 2 horas conosco. Eu e o Marcos estamos mais tranquilos, fomos os mais tranquilos dos dois. Mas tá bom. Super obrigado a vocês e até a próxima. Grande abraço.